Olá, eu sou Marcos André Costa, oncologista e editor desse conjunto de mídias sociais chamada Oncologia, que está presente no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e finalmente no YouTube. E tem também um conjunto de podcasts no Spotify, o canal é Oncopédia também, e tem um grupo no Telegram chamado Oncopédia, onde eu entrego uma série de conteúdos sobre oncologia e câncer. Convido a todos para, em breve, em novembro, conhecer o novo site do oncopedia.com.br, onde eu reúno uma série de informações sobre oncologia e câncer também. Gostaria muito de agradecer o convite, gentil convite de vocês para ministrar essa palestra. Esses são os meus conflitos de interesse. Na verdade, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu vou dividir minha apresentação primeiramente, contextualizando a formação do médico oncologista, contextualizando como é que a gente chega no mercado, como foi a minha formação, finalmente passando aí, depois passando também pelo entendimento moderno que se tem sobre a gênese do câncer, os fatores de risco, os principais tratamentos finalmente empregados hoje para as neoplasias, os tumores sólidos. Os oncologistas não tratam tumores líquidos, hematológicos, né? Isso é destinado aí aos hematologistas. Nós tratamos os tumores sólidos, os linfomas, apesar de serem tumores sólidos, são tratados pelos hematologistas. Então, quando a gente olha para a formação do oncologista, para ele chegar a exercer a sua especialidade, é necessário que se façam 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica, ou também medicina interna, e depois 3 anos. Eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho, que antigamente esse número era de 2 anos. Esse número era de 2 anos, 2 anos apenas era o programa exigido aí de residência médica para formação na oncologia, mas a partir de 2008 a gente viu aumentar para 3 anos, né? Hoje, quando a gente observa onde que existem os serviços de oncologia médica, pode-se dizer que eles estão absolutamente difundidos, espalhados pelo Brasil inteiro. Tem serviços de ponta a ponta, né? Formando oncologistas, entregando oncologistas, médicos capacitados para exercer a sua profissão. Até pouco tempo, a especialidade não era reconhecida, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. Então, era muito comum se encontrar um pneumologista que se dedicou ao longo de sua carreira, desculpa, ao exercício, ao tratamento do câncer de pulmão, e por conta disso ele acabou sendo reconhecido como tal, e historicamente se aceitou que um profissional não formado nessa sequência de 6 anos de medicina, 2 de clínica médica e 3 de oncologia, exercesse aí a prática, o ofício de tratar câncer. Então, foi assim durante décadas no Brasil. Muitos gastroenterologistas trataram câncer, urologistas trataram câncer, mastologistas trataram câncer, pneumologistas trataram câncer, clínicos gerais trataram câncer e foram até chamados de oncologistas e reconhecidos como tal pelo conselho, né? Então, a gente é preciso respeitar esses colegas que atuaram e ajudaram aí na construção dessa oncologia que a gente conhece hoje. Mas de uns anos para cá, esses serviços de formação, capacitação e formação de uma sociedade específica para o oncologista se formou e começou a ter uma série de normas, uma série de prerrogativas e uma série de pré-requisitos para a formação do oncologista. Então, o oncologista hoje precisa, para receber esse título, para receber essa alcunha de oncologista, precisa ter essa formação, esse passo a passo que eu falei para vocês. E, surpreendentemente, essa é uma especialidade relativamente nova, só reconhecida em 2017, como eu falei para vocês, através de uma resolução e uma publicação no Diário Oficial da União, e, posteriormente, o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Oncologia, SBOC, como a entidade representante da nossa classe, né? Eu digo isso porque a última grande mudança desse PROC, ou Programa de Residência em Oncologia, foi em 2008, onde transformou de 2 para 3 anos o Programa de Residência Médica em Oncologia, com uma série de adaptações e novas modificações do Programa de Residência Médica para o oncologista. Mas eu trago essa informação que a partir de 2021 vão ocorrer mudanças também na distribuição de carga horária, distribuição e alocação
dos residentes entre R1, R2 e R3, em determinadas áreas dentro do hospital, dentro da clínica, então dividindo horários específicos para ambulatório e pacientes internados, para pesquisa, para a formação teórica, formação prática, participando aí também de tumor boards, de journal clubs, em atividades eletivas, atividades rotacionais em serviços de radioterapia, de patologia, o acréscimo de uma série de expertise e de skills em termos de aquisição de conhecimento de oncogenética, de medicina de população, de estatística. Então, isso tudo vão ser incorporações que serão feitas a partir de 2021. Então, é importante que isso tudo, não se perca de perspectiva, que isso tudo, com certeza, está sendo feito um esforço enorme pela Sociedade Brasileira de Oncologia na tentativa de capacitar cada vez mais o médico, o recém-formado, né, o jovem médico oncologista nessa especialidade fascinante que é a oncologia. E o que a gente historicamente estudou e estuda dentro da oncologia, né? Primeiramente, é porque o câncer surge. Então, esse é um entendimento que parece simples, mas é muito complexo. Estamos longe ainda de entender totalmente os mecanismos de formação das neoplasias. Eu participei recentemente de um congresso nacional sobre oncologia, onde participaram experts de biologia molecular, médicos de laboratório, médicos oncologistas, médicos internacionais, e eu fiz essa pergunta para aqueles pacientes que não têm drivers, que não têm gatilhos, que não têm fatores identificáveis, detectáveis e detectados por métodos mais sofisticados, como os sequenciamentos, onde que possivelmente poderiam estar os gatilhos da tumorigênese. Então, foram levantadas uma série de hipóteses, a maioria eu conhecia, mas algumas poucas não, né? Mas a gente observa claramente que a gente está longe de entender totalmente a gênese, a tumorigênese, a oncogênese de ponta a ponta. Mas de uma forma muito grosseira, a gente já sabe que o câncer é uma doença de base DNA, de base no DNA. Então, obviamente que as células têm uma série de mecanismos de defesa, de autoproteção e de correção de defeitos que surgem no decorrer do seu processo normal de divisão celular. Essas células, e para cada etapa da divisão celular, para cada etapa da vida de uma célula, existem enzimas, dezenas delas, centenas delas, que agem como se fossem membros de uma orquestra, produzindo então uma concatenação muito perfeita, previsível e até certo ponto controlada de divisão celular de uma célula gerando duas e existindo ali um controle e um time para isso tudo acontecer, para cada enzima entrar em ação. Qualquer tipo de alteração, alteração disruptiva nesse processo tem o potencial de gerar o câncer caso a célula não reconheça, não corrija e não a destrua, não se destrua, uma vez não conseguindo conter e corrigir esse processo anômalo. Isso tudo acontece por mecanismos de mutações, mutações que podem surgir de um raio ultravioleta, de tabagismo, de agressores externos, da poluição, de alimentos, a obesidade, hormônios, o cigarro, o álcool, vírus oncolíticos. Então, uma série de fatores de gatilhos, de agressores externos, de xenobióticos também, que podem fazer essas agressões ao DNA, e essas agressões ao DNA têm um potencial de alterar a sequência de bases, ou uma grande sequência de bases, ou alterações pontuais, ou duplicação de DNA, de cromossomos, ou inserções anômalas ou retiradas, as chamadas deleções, dentro da sequência do DNA. Isso tudo gera distúrbios na leitura desse material genético de uma célula para outra. Isso tem o potencial realmente de gerar câncer. Aqui a gente vê uma série de fatores. Esse é um slide que eu detalho bastante. Tem uma aula específica sobre isso no curso online de Oncologia do Oncopédia,
onde eu detalho bastante cada um deles. Em uma aula, são várias aulas dedicadas a essa explicação da formação do câncer, do passo a passo, da biologia molecular, dos fatores de risco. E esse é um slide representativo de uma das aulas, onde eu mostro para vocês que uma série de uma pleiade de fatores podem causar câncer. Desde uma carne vermelha, a gente sabe que o consumo exagerado de carne vermelha é um fator de risco, porque ele gera os metabólitos da carne vermelha, da degradação da carne vermelha, pode gerar substâncias que vão claramente agredir a mucosa intestinal. Então, isso feito ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, vai criando uma flora intestinal ruim. Então, isso é bem conhecido. A gente está cada vez mais compreendendo o papel da flora intestinal, do microbiota, do microbioma na gênese de neoplasias. Existem alguns autores que dizem que até 15 a 20% dos cânceres de intestino têm relação com uma flora intestinal patogênica. Existem vários outros fatores de risco. A gente sabe classicamente o tabagismo é responsável aí por uma quantidade gigantesca de neoplasias. Se estima que até 30% das neoplasias em humanos sejam causadas por conta do tabagismo. O tabagismo hoje sendo o principal fator de risco evitável para o surgimento do câncer. Porém, a gente já antecipa que por volta de 2025, 2030, 2035, obesidade supere o tabagismo como a principal causa evitável de câncer. E juntando isso tudo, a gente vê etilismo, a gente vê os vírus oncogênicos, HPV, vírus B da hepatite, vírus C da hepatite, o HTLV, o Epstein-Barr vírus, todos eles também contribuindo para a gênese de neoplasias em colo uterino, em fígado, em nasofaringe, em estômago. Epstein-Barr vírus é uma causa de câncer de estômago. A gente já sabe que existe um subtipo de câncer de estômago ligado a isso. Não podemos nos esquecer também das bactérias, o H. pylori, também sendo responsável por uma parcela importante dos adenocarcinomas de estômago. A gente tem também gases tóxicos, a poluição atmosférica causando isso, e não podemos nos esquecer do gás radônio como uma causa importante de câncer de pulmão em pacientes não tabagistas. O gás radônio ele é fruto da degradação do urânio. Então, existem jazidos. O Brasil é a sexta reserva mundial, tem a quinta ou sexta maior jazida e reserva mundial de urânio. Então, existem cidades no Brasil assentadas sobre jazidas de urânio, e o urânio vai se degradando em compostos radioativos, em gases que vão se decompondo, se ligando a partículas suspensas no ar, e a gente acaba inalando esse tipo de coisa, ele vai para a intimidade dos alvéolos, gera inflamação crônica, e isso tudo tem um potencial de gerar câncer de pulmão em populações não tabagistas. Muito bem, e não podemos também nos esquecer, como eu falei, das síndromes do álcool, também das síndromes hereditárias, que respondem aí por volta de 5 a 10% de todas as neoplasias de uma forma geral, juntando aí todas as síndromes e genes de transmissão hereditária, gerando então, em alguns casos, uma porcentagem mais enriquecida de neoplasias, que pode chegar a 15, 20%. Então, o câncer de cólon aqui representado para vocês é um bom exemplo de como ter câncer não é para quem quer, é para quem pode, e é fruto de um processo lento, gradativo e que depende de múltiplos defeitos na correção e na interrupção daquele processo anômalo. Então, observa-se que uma célula normal, ela evolui para uma displasia baseado aí em uma série de alterações em nível molecular, genômico. Então, não basta ter um gene, é preciso ter uma alteração em cascata de vários genes que vão, então, transformar uma célula normal numa célula aí, tumoral, né? Então, passando nesse caminho por várias fases, aí, passando desde uma célula normal para displasia, adenoma, um carcinoma in situ, um carcinoma invasivo e, por fim, a metastatização. Em cada uma dessas etapas, a célula vai adquirindo fenótipos, genótipos e fenótipos cada vez mais agressivos. Então, existem tumores de 6 centímetros que não conseguiram perfurar a matriz, a membrana basal, não conseguiram sequer penetrar num vaso sanguíneo. Por outro lado, tem tumores de 2 centímetros, 1,5 centímetro, que já teve a capacidade de produzir enzimas líticas da matriz extracelular,
caminhar para o interior de vasos e gerar uma metástase. Eu já tive alguns pacientes assim que, infelizmente, mesmo sendo um T1 precoce, já tinham doença à distância, metástases à distância. E a gente sabe claramente que quanto maior o estadiamento dessas neoplasias, pior o prognóstico desses pacientes. Essa é uma coisa que chama muito a atenção da gente, porque durante a formação como oncologista, e eu me formei no Instituto Nacional do Câncer, fiz faculdade na Bahia, na Santa Casa, em Salvador, minha residência de clínica médica por lá em Salvador também, e eu fiz a minha formação de oncologia no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E esse aqui é um dos pontos mais batidos, mais ensinados para a gente nos programas de residência médica. Essa é uma fase da vida de todo residente que exige muito aprendizado, é uma curva de aprendizado crescente, onde a gente adquire ao longo aí de 2, 3 anos, a depender da residência, mas no caso da oncologia, 3 anos, a gente adquire expertise, skills muito rapidamente. A curva de aprendizado de um R1 é absurdamente alta, de um R2 continua, já vai desacelerando um pouquinho, o R3 já tem uma curva de crescimento e aprendizado um pouco menor, mas o que ele faz é um refinamento de tudo que foi aprendido no primeiro ano e no segundo ano. Então, existe também até uma aplicação de tudo que aquele conhecimento teórico se transformando em conhecimento prático, até porque a carga horária em ambulatório, a carga horária em atendimento se intensifica barbaramente, então é possível fazer todo esse tipo de conhecimento, aplicação desse conhecimento adquirido teórico nos pacientes e transformando aquele conhecimento de artigo, aquele conhecimento de leituras em atendimento, em impacto na vida dos pacientes. Então, esse tipo de formação, de atendimento, passa aí de formação, passa pelo entendimento que o estadiamento básico em oncologia é dado pelo famoso TNM. Então, o T de tumor, N de neoplasia de linfonodo e M de metástase. Toda neoplasia sólida é categorizada baseada nessas divisões de TNM. A gente sabe que quanto maior o T, quanto maior o N e quando tem metástase, é pior, e a gente categoriza de acordo com o TNM em estadios 1, 2, 3 e 4. De uma forma geral, quando tem envolvimento linfonodal, para uma boa parte aí das neoplasias, obviamente que difere um pouco de um para outro, a gente tem então o envolvimento linfonodal, esse paciente já é um estádio 3, quando tem metástase à distância, ele já é um estádio 4. Existem tumores isoladamente classificados como tumor cerebral, eles não entram nessa categorização de TNM, existem nomenclaturas próprias. Para tumores de tireoide também tem algumas particularidades. Para câncer de pulmão do tipo pequenas células, a gente classifica em doença extensa ou doença localizada. Então, a gente vai vendo que o TNM ele é praticamente universal para classificação e estadiamento das neoplasias, para avaliação de extensão daquele tumor, mas não é universal. E por que é importante que o residente, que a gente como estudante já vá se familiarizando com essas nomenclaturas, porque isso vai ficando mais fácil na hora que chegar na residência, já tem um direcionamento para oncologia, já vai ficando familiar, já vai sabendo que para cada estadio desse, não é estágio, é estadio, o nome correto, para cada estadio desse existe um direcionamento específico de tratamento e isso tem impacto consequentemente, impacto em tratamento, impacto em prognóstico. Aqui vocês observam que essas curvas são de estadiamentos, de estadios mais precoces, e observem como a curva ela se torna muito pior para aqueles pacientes já com metástases à distância. Quando eu entrei na residência, quando eu era acadêmico, né, estamos falando aí praticamente há 20 anos atrás, o tratamento dentro dos cânceres, das neoplasias sólidas, era uma coisa que me encantava muito. Eu estudava bastante, eu fazia atividades extracurriculares, eu fiz cursos de biologia molecular extracurricular, eu fiz curso de imunologia extracurricular. Eram
era uma coisa que eu não fazia ideia o caminho que a medicina e a oncologia estava ganhando, mas por uma questão de gosto pessoal, eu acabei incorporando no meu dia a dia leituras de uma forma meio que rotineira, em termos de biologia molecular, de imunologia. Isso tudo foi muito útil para mim quando eu me decidi, em definitivo, que eu faria oncologia, que foi por volta ali do meu transição do terceiro para o quarto ano, né? Do sexto para o sétimo período, sétimo, oitavo período. Aí foi realmente que houve uma ratificação desse desejo. Então, isso tudo foi muito fácil para mim seguir o caminho da oncologia, porque esses temas me eram muito familiares. Mas, naquele momento, estamos falando ali há quase 20 anos atrás, basicamente o tratamento das neoplasias sólidas era baseado em três grandes pilares, né? E um quarto com alguma representatividade em algumas neoplasias. Então, basicamente, era a cirurgia, é o backbone, a espinha dorsal do tratamento das neoplasias, radioterapia e quimioterapia. E em algumas neoplasias específicas, a hormonioterapia tinha um papel como câncer de mama no cenário metastático, no cenário adjuvante, e para câncer de próstata também, né? Só que no decorrer das minhas residências, né, eu fui vendo, eu fui sendo testemunha ocular de uma transformação como nunca vista na história da oncologia. Eu fui muito privilegiado porque eu vivi nos meus anos de residência e nos meus primeiros anos na minha formação já como oncologista e profissional da oncologia, eu fui vendo a evolução passo a passo da entrada e da incorporação das drogas-alvo e da imunoterapia como arma terapêutica dentro da oncologia. Isso tudo hoje é uma absoluta realidade, é uma realidade absolutamente inegável dentro da oncologia e são armas hoje indispensáveis para qualquer oncologista que faz tumores sólidos, né? Para vocês terem uma ideia, mais uma vez voltando no tempo, aí na minha época de estudante acadêmico, basicamente o tratamento do câncer de pulmão, esse é só um exemplo, mas o tratamento do câncer de pulmão, ele se restringia basicamente a operar os pacientes operáveis, e era uma minoria desses pacientes que ainda poderia ser operável. Então, era operar e fazer uma quimioterapia à base de platina, ou cisplatina ou carboplatina, seja na adjuvância, seja no cenário metastático. Ponto. A gente não tinha muitas opções e era exatamente assim em uma quantidade enorme de neoplasias sólidas. Era basicamente cirurgia, eventualmente uma radioterapia pós-operatória, eventualmente uma rádio junto com químio, estava incipiente, tinha já dados nesse sentido, e no cenário da doença avançada, a gente fazia quimioterapias mais tóxicas, com menos recursos de controle de enjoo, controle das células de defesa, não tinha os fatores de crescimento tão estabelecidos como tem hoje. Então, era realmente uma realidade mais bruta, mais brutal, do ponto de vista de controle de sintomas e de prognóstico dos pacientes, principalmente dos pacientes metastáticos. E esse aqui, só para vocês terem uma ideia, como de um cenário tão pobre em opções terapêuticas, a gente passou para um cenário absolutamente difícil. Esse é uma cena, é um slide onde a gente vê uma clara divisão dos cânceres de pulmão em vários tipos de tratamentos, e hoje a gente sabe que câncer de pulmão não é um tipo mais uniforme, coeso de tumores. A gente sabe que câncer de pulmão, assim como câncer de cólon, câncer de mama, câncer gástrico, câncer de bexiga, é subdividido em uma série de subtipos de cânceres de pulmão, uma série de subtipos de cânceres de cólon, cânceres de mama, e isso tudo de acordo com classificações cuja patologia de cada um deles foi fundamental, os avanços na patologia foram fundamentais para essa subclassificação de cada um deles.
Então, hoje é um conjunto de tumores raros os que a gente vê em câncer de pulmão, o que a gente vê em câncer de mama, em cólon, estômago, bexiga, vias biliares, colangiocarcinoma. Então, tem uma série de tumores. Então, tudo isso baseado em classificações moleculares, onde a gente leva em consideração os testes de nova geração, os sequenciamentos genéticos para identificar dentro de um câncer de pulmão quem é um paciente com uma mutação, quem é um paciente com uma fusão, uma amplificação. Isso vale para as outras neoplasias também, e é esse o pé que se encontra as neoplasias. A gente sabe que a aplicação de drogas-alvo e de imunoterapia ela está basicamente restrita aos pacientes com doença avançada, doença metastática, para os pacientes com doenças mais precoces, estádios 1, estádio 2, é basicamente cirurgia, a gente não teve um grande avanço, então é cirurgia mais quimioterapia, assim como se fazia há 20 anos, mas definitivamente para os pacientes com doença mais avançada, estádio 3, já com envolvimento linfonodal, ou aqueles pacientes localmente avançados que não têm possibilidade de cirurgia, ou que são operados e que têm um comprometimento vasto de linfonodos, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, e principalmente para os pacientes com doença metastática. Definitivamente, drogas-alvo e imunoterapia chegaram para os pacientes com estádio 4, doença metastática, e para alguns pacientes com estádio 3, mas estádio 2 e 1, eles ainda não chegaram. Esses avanços todos que a gente vê na oncologia dos últimos 20 anos são e que se deve aí à incorporação de drogas-alvo e de imunoterapia, são basicamente para doença avançada. De uma forma geral, a quimioterapia ainda é muito útil para a gente. Não podemos de forma nenhuma abrir mão e prescindir da quimioterapia, apesar de se reconhecer a toxicidade inerente às quimioterapias e todo o estigma que ele gera, a gente precisa ter, durante a nossa formação como oncologista, e como acadêmico também, já ir se expondo a esse tipo de nomenclatura, as drogas, aí já estudando os mecanismos de ação, principalmente aí quando se está na residência também. Isso tudo, essa fase de incorporação de conhecimento de mecanismo de ação tem que ser feita ao longo da residência de oncologia de uma forma muito profunda, entender que quimioterapia não é uma coisa só, as quimioterapias são diversas e agem em diferentes fases do ciclo celular. Então, por exemplo, os taxanes, né? Os taxanes tão comumente usados em câncer de mama, por exemplo, docetaxel, paclitaxel, nab-paclitaxel, são muito utilizados no tratamento do câncer de mama, no tratamento do câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de colo uterino, câncer de pulmão, câncer de estômago. Então, a gente utiliza bastante os taxanes, que é esse próximo slide aqui. Então, os taxanes têm um papel muito, muito importante na interrupção e uma ação disruptiva sobre o fuso celular, sobre os microtúbulos, e é basicamente esse entendimento que o oncologista em formação precisa ter para entender os mecanismos de ação de algumas drogas quimioterápicas. A cisplatina, a carboplatina, a oxaliplatina também tem uma ação muito importante, um papel muito importante dentro da oncologia. A gente utiliza mas em uma quantidade gigantesca aí de tumores sólidos, que fica até difícil elencar aqui para quem que a gente não aplica. As platinas têm uma utilização há 40 anos aí dentro da oncologia, e a gente observa uma ação genotóxica sobre o DNA, gerando pontes e quebrando as fitas de DNA. E isso tudo a gente precisa ter esse entendimento desde a época de acadêmico até a parte de já formado, a gente precisa ter esse conhecimento sedimentado depois que se forma como oncologista. Mas como eu falei para vocês, as drogas-alvo chegaram em definitivo, né? Então, por muito tempo, mesmo para doença avançada, o que a gente tinha disponível eram as quimioterapias, mas por volta de 2005 a gente viu então a incorporação de uma série de testes moleculares visando a identificação de alvos moleculares nas células que são, na verdade, grandes pontos de fragilidade desse tumor e são passíveis de atuação com as respectivas drogas-alvo. Então, tem tumores que crescem por conta de uma mutação
em um receptor de tirosinoquinase, um receptor de superfície, que gera então um impulso anômalo para dentro da célula e crescimento anômalo independente do ligante que se liga nesse receptor. Então existe uma ativação constitutiva desses receptores, chamados receptores de tirosinoquinase, que estão na superfície e que se ativam independente do ligante que se liga nele, gerando então um estímulo intracelular para crescimento e proliferação, e se identificou uma série de alvos moleculares como esses e se desenharam drogas que inibem esses receptores. Então, para câncer de pulmão, para câncer de mama, para câncer de intestino, para câncer de estômago, para câncer de vias biliares, colangiocarcinoma, tumores de endométrio, tumores de mama, uma série de neoplasias sólidas, se identificaram esses alvos e a gente tem conseguido tratar de uma forma muito eficiente neoplasias sólidas. E isso tudo, o mais interessante é que, uma vez identificando esse alvo molecular, a gente consegue oferecer a sua respectiva droga no cenário metastático, e isso foi melhor do que quimioterapia. Então, esse foi um trabalho mostrando exatamente isso. Então, é nesse pé, pessoal, que a oncologia moderna se encontra. Então, a gente conseguiu, no cenário da doença avançada, descobrir alvos moleculares, oferecer as respectivas drogas que inibem esses alvos moleculares, e isso foi melhor do que quimioterapia no tratamento da doença metastática. Isso chegou para a primeira linha, ou seja, aquele paciente que chegou metastático, não recebeu tratamento nenhum. Antigamente a gente fazia quimio, mas hoje a gente sabe que oferecer essas drogas-alvo para quem tem a sua respectiva alteração molecular é melhor, esses pacientes vivem mais e vivem melhor do que quimioterapia. E aí, por fim, nos últimos 5 anos, a gente viu dentro da oncologia um interesse absurdo em relação a um novo tópico, mais um grande pilar que surgiu aí para o tratamento dos tumores sólidos, que é a imunoterapia. Essa é uma imagem que eu tirei na ASCO de 4 anos atrás, mostrando uma sessão plenária do Congresso Americano de Oncologia, que vocês observam como estava cheia essa sala, demonstrando aí o interesse absurdo das pessoas em ouvir aqueles primeiros trabalhos mais seminais, mais pivotais de imunoterapia em tumores sólidos. E a imunoterapia hoje é indispensável no tratamento de tumores como melanoma, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de rim, tumores de fígado, tumores de cabeça e pescoço. A gente tem já terapias aprovadas e muito efetivas, baseadas exatamente no entendimento que a célula tumoral consegue inibir uma célula importante de defesa chamada linfócito, e essa célula de defesa, os linfócitos, são pivotais para a defesa e para o clearance de tumores e de vírus. Então, a gente entende hoje já como que se dá esse mecanismo de escape imunológico dos tumores. Eles conseguem expressar na sua superfície uma molécula chamada PDL1, que se liga, então, no PD1 do linfócito, e isso acaba inativando essa célula linfocitária para ir e executar a sua função, que é destruir a célula tumoral. Esse PDL1 é de uma forma variada, expressa de uma forma variada, diferente dos biomarcadores de drogas-alvo, onde é uma expressão binária, ou tem ou não tem. Em PDL1, isso aqui é diferente, é uma expressão binária, não é uma expressão binária, é uma expressão variável que vai de um espectro desde 0% até mais de 90%. O máximo que eu já vi em um tumor sólido foi 90%, né? Então, quanto maior a expressão de PDL1, maior a probabilidade desse tumor ser um pouco mais agressivo, de escapar às defesas imunológicas, às defesas do corpo. Porém, isso gera, a partir da identificação desses receptores, aí desse PDL1 expresso na superfície tumoral, isso expressa um ponto de susceptibilidade às modernas imunoterapias, porque a gente conseguiu formular, como vocês podem ver aqui, anticorpos monoclonais, então o nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, todos eles terminados em mab. Então mab é um sufixo que determina monoclonal antibody, mab, né? Então são anticorpos que se ligam a essa porção
extracelular que eu falei para vocês aqui, que se liga no ligante, então ele se liga nesse receptor externo do PDL1 e impede essa ligação espúria do PDL1 com o PD1 do linfócito. Então, ele inativa o inativador, ele bloqueia um fator inibitório que é essa ligação do PD1 com o PDL1. Então, esses anticorpos monoclonais, eles estão sendo cada vez mais estudados em monoterapia, em associações de imunoterapia junto com esse outro que eu mostrei aqui para vocês, o CTLA-4. Então, se conjuga os inibidores de PD1, por exemplo, nivolumab e pembrolizumab, com inibidor de CTLA-4, que é o famoso ipilimumab. Então, o duplo bloqueio imunológico, né? Então isso tem ganho um terreno enorme, absurdo em uma série de neoplasias, mas também a associação de imunoterapia com quimioterapia e de imunoterapia com as drogas-alvo. A gente já tem muitas combinações aprovadas hoje em oncologia de IO, né? De imuno com imuno, ou seja, nivo mais IP, e de drogas-alvo com imunoterapia, por exemplo, pembrolizumab com axitinib em câncer de rim, é uma combinação aceita, né, para o tratamento de uma neoplasia importante, que é câncer de rim, por exemplo. A gente tem, então, quanto maior a expressão do PDL1 é pior, porque são tumores um pouco mais agressivos, mas quando se tem a maior expressão de PDL1 denota aí uma maior sensibilidade às drogas imunoterápicas. A gente sabe hoje que PDL1 não é um biomarcador perfeito, ele não é um biomarcador que a gente consiga utilizar para todos os tumores, para seleção de terapia. Tem tumores que, mesmo sendo PDL1 negativos, respondem à imunoterapia, e tem tumores que têm PDL1 autoexpressores e mesmo assim não respondem à imunoterapia. A gente precisa ainda evoluir nesse sentido, mas uma realidade que se sabe hoje é: imunoterapia chegou para ficar em cânceres como câncer de pulmão, melanoma, câncer de mama, câncer de rim, câncer de cabeça e pescoço, câncer de fígado, câncer de estômago, linfomas, dentre outros, câncer de bexiga e por aí vai. Hoje a gente tem um cenário totalmente diferente do que se tinha quando eu era acadêmico, então o tratamento de tumores antigamente era muito sofrido, pessoal, porque eram pessoas com tumores metastáticos, estamos falando aí de câncer de mama, câncer de pulmão, melanomas metastáticos, a gente estava falando de sobrevidas num cenário metastático que era algo em torno aí a 1 ano, menos disso até, né? 8, 10, 12 meses um paciente metastático. Então, só para vocês terem uma ideia, imunoterapia tem possibilitado, como vocês podem ver aqui, a formação de um platô. E a gente vê esse platô se formando em vários tumores, né? E o mais notável que a gente tem até o momento são os dados de imunoterapia em melanoma. Melanoma metastático, então, 50% desses pacientes já tinham morrido em 7 meses. Câncer de pulmão, 50% já tinha morrido em 8 meses, há 20 anos atrás. Hoje o que a gente vê é 50% desses pacientes ainda vivos em 5 anos. Isso graças à imunoterapia. Isso e graças à imunoterapia em melanoma especificamente, baseado nesse trabalho do canto inferior esquerdo aqui, do Larkin, na New England Journal of Medicine, apresentado em dezembro de 2019. Então, recomendo quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais os conhecimentos em imunoterapia, que leiam esse trabalho, um trabalho bastante importante, mostrando os desfechos de 5 anos em pacientes com melanoma metastático que receberam nivolumab mais ipilimumab, gerando 52% de pacientes vivos em 5 anos. Tá? Essa é uma mudança radical, é uma mudança de conceito, e muitos desses pacientes estavam sem receber já imunoterapia há alguns anos, e mesmo assim o tumor sequer tinha recidivado. Então é possível que a gente esteja curando uma parte desses pacientes com imunoterapia e sejam exatamente esses pacientes do platô que a gente consegue dizer que podem estar curados. A toxicidade é muito baixa, como vocês podem ver aqui. E só destacando esse trabalho que eu mostrei para vocês de melanoma, onde eu mostro aí 52% dos pacientes vivos em 5 anos. Para que lado que a oncologia está caminhando? A oncologia está caminhando muito rapidamente para a identificação desses marcadores, desses biomarcadores, através de biópsia líquida. Então, os biomarcadores alvos aí para
os alvos moleculares para terapia-alvo, que eu mostrei para vocês as drogas-alvo, sendo identificados com 10 ml de sangue periférico. Então, isso não existia na minha época de residente. A residência, antigamente, era muito mais baseada em quimioterapia, rádio e cirurgia. Hoje, vocês observam tudo isso que eu falei para vocês, o que é que o novo oncologista precisa ter como expertise e de skills. Eu digo isso para os acadêmicos de medicina, digo isso para os residentes, digo isso para os profissionais que trabalham com a gente, dos profissionais de saúde que trabalham com a gente dentro da oncologia, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos, que mais? Dentistas, não quero deixar ninguém de fora aqui, né? Nutricionistas eu já falei, mas eu acho que eu estou esquecendo alguém aqui, mas enfim, todos vocês são assistentes sociais, são extremamente valiosos nessa caminhada. Sem vocês, realmente, a gente não conseguiria fazer uma oncologia de qualidade. Por quê? E muitos de vocês acabam recebendo as repercussões do uso de uma terapia-alvo, do uso de uma imunoterapia. Precisam estar familiarizados com os termos novos que a gente tem usado em oncologia, como biópsia líquida. Por quê? O paciente sai do meu consultório, tem indicação de fazer uma coleta de sangue, de 10 ml de sangue, para pesquisa, primeiro, de testes de oncogenética e, segundo, de biópsia líquida. Para quem que eu mando? Eu mando para a enfermeira navegadora que trabalha comigo, com a gente, do nosso grupo. Tá? Então, a enfermeira precisa estar familiarizada que essas pesquisas de testes moleculares para diagnóstico e de testes germinativos para o diagnóstico de síndromes hereditárias familiares, isso tudo a enfermeira precisa estar familiarizada com esse tipo de coisa, porque isso impacta no dia a dia da oncologia, e os acadêmicos e todos os profissionais que orbitam ao redor da oncologia precisam estar familiarizados que hoje a biópsia líquida é uma realidade para o diagnóstico dessas alterações, mas também tem sido fundamental para o diagnóstico baseado na detecção desse DNA tumoral circulante aqui. Identificado após a cirurgia, a gente consegue antever os pacientes que vão recair, que vão falhar. Muito bem, pessoal. São aqui algumas imagens de pacientes em imunoterapia, que receberam imunoterapia e tiveram respostas brilhantes. Então, eu falei para vocês do futuro da oncologia, passando aí por biópsia líquida, mas passa também por entendimento do microbioma intestinal. O microbioma intestinal hoje é responsável por tratamentos serem bem-sucedidos ou falharem. Isso a gente tem publicações muito pesadas na Science e na Nature. Recomendo fortemente que vocês leiam esses artigos nesse sentido, porque isso tudo tem impacto nas nossas terapias e impacto também até na exacerbação, por exemplo, de doenças autoimunes como lúpus, como esclerodermia, artrite reumatoide, entre outras. Uma outra coisa muito forte que está acontecendo na oncologia, e todo o programa de residência médica precisa ter, e já está tendo, coisa que não tinha na minha época como estudante, como residente de uma forma tão pesada como é hoje, que é a instituição precoce de cuidados paliativos, ou seja, medidas de suporte, medidas integrativas para melhorar a qualidade de vida e fazer com que essa caminhada do paciente, principalmente metastático, cuidados paliativos, cuidados de suporte, a gente aplica aos pacientes metastáticos, cuja doença já deu metástase, já é uma doença avançada. Então, desculpa aí, gente, o barulho. Então, eventualmente passa a ambulância, não tem jeito. Espero que tudo fique bem aí com essas pessoas, né? Então, a instituição precoce de cuidados paliativos é uma coisa que hoje, cuidados de medidas integrativas, é uma coisa precoce que é preciso que o oncologista e todos os profissionais que orbitam ao redor da oncologia tenham esse entendimento, porque o contato com o paciente, saber se ele está tendo sintoma, o manejo mais adequado de dor, de enjoo, da imunidade, de uma ferida, de uma ostomia, da parte nutricional, isso é muito importante para a caminhada do paciente, para os bons desfechos que o paciente possa ter. Então, isso chegou ao ponto de 3 ASCOs atrás ser apresentado um trabalho pelo grupo do Memorial Sloan Kettering Cancer Center no Congresso Americano de Oncologia,
mostrando que um aplicativo de monitorização de sintomas remoto à distância, através dos trabalhos aí no hospital, baseados no hospital, de enfermeiras e de um grande time, conseguindo identificar precocemente sintomas relacionados ao tratamento, fazendo contato com esses pacientes, assim que eles acionavam a equipe, reportando um sintoma de alarme, e isso tudo impactou em ganho de 5 meses na sobrevida, mais do que qualquer terapia, mais do que muitas terapias que a gente vê hoje sendo aprovadas em oncologia. Recomendo, então, para aqueles profissionais que gostam do tema cuidados paliativos, que leiam esse livro, é um livro bastante importante, e que tenham um entendimento que o paciente terminal, ele não precisa de cuidados paliativos, de cuidados fúteis, ele não precisa de medidas fúteis, perdão, que prolongue desnecessariamente a vida desse indivíduo sem dignidade, longe dos seus familiares, numa situação que não vai prolongar a vida desses indivíduos. Então é importante que todo acadêmico, todo profissional, nutricionista, enfermeiro, médico, residente, eles têm essa compreensão de não prolongar, não fazer distanásia, não prolongar desnecessariamente a vida desses pacientes. Aproveitar enquanto as coisas estão, a chama da vida ainda está acesa, e lembrando sempre dessa frase, né, de Luiz Fernando Veríssimo, que e viver enquanto a chama está acesa, porque embora quem quase morreu ainda esteja vivo, quem quase vive já morreu há muito tempo. Então, viver intensamente, viver, aproveitar a vida, curtir os amigos, a família, o tempo raro de lazer e, obviamente, estudar, se dedicar à sua profissão, se dedicar a ser um profissional cada vez melhor para levar um atendimento melhor para os pacientes, independente da área onde esse indivíduo esteja, mas tomar cuidado com o burnout, porque isso acaba realmente a gente vendo uma quantidade muito grande de profissionais exaurindo suas forças, sua capacidade emocional, sua capacidade física, laborativa, por conta de um esgotamento aí relacionado à sua profissão. Então é preciso ter essa atenção também para evitar o burnout. Por fim, pessoal, eu queria mais uma vez lembrar aí que esse conjunto de mídias sociais dedicadas à educação em oncologia, chamado Oncopédia, ele está no Instagram, no YouTube, LinkedIn, está no Twitter, tem um canal no Telegram e tem uma série de podcasts no Spotify dedicados a ele. Eu convido quem quiser conhecer, vai ser um prazer. Eu, nessa caminhada de quase 20 anos aí dentro da oncologia, de uma forma ou de outra, mais pesadamente nos últimos 15 anos, eu dedicados aí à oncologia, eu acabei tendo uma série de exposições aí a situações, a pacientes, a histórias, a contextos, a decisões que me levaram então a escrever esse livro, Coisas que Vi, reunindo todas essa bagagem histórica aí de caminhada dentro da oncologia, chamado Coisas que Vi, Bastidores de um Consultório Oncológico. Eu lancei esse livro há pouco mais de 2 anos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Ele hoje está disponível sob a forma de e-book, né? E pode ser adquirido para quem quiser conhecer um pouco mais dessa caminhada e dessas histórias todas dentro da oncologia, através desse QR Code, né? E, por fim, eu e mais 2 colegas fizemos um projeto educacional chamado Biomarcadores em Oncologia, um site dedicado aí a entender todo esse universo da oncologia, do tratamento das drogas-alvos, também da imunoterapia. A gente fornece o e-book gratuitamente aí para quem quiser. Só acessar o site biomarcadoresemoncologia.com.br e fazer a solicitação. E vai ser um prazer enviar esse material educacional. A gente oferece o livro físico para todos os pacientes, todas as pessoas, os profissionais que se tornam aluno aí do curso online de oncologia. A gente manda uma cópia física desse livro aí para as pessoas, né, estudarem, se dedicarem e entenderem mais ainda esse grande universo da oncologia. A gente tem também um outro e-book que fornece para os alunos, que é um e-book de nutrição e câncer para todos os alunos do curso online de oncologia da Oncopédia. Muito bom, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer o gentil convite de vocês. Espero que esses minutos aí que estivemos juntos seja de utilidade para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.